Bom dia, Gesana. Bom dia, Aldo. Gesana, como foi falado há pouco, ela é escritora daqui de Santa Inês. E quando Patrícia conheceu Gesana, ela comentava comigo, né, a respeito de você, dessa novidade que para nós é o seu livro. E hoje você está aqui no nosso programa porque a gente quer conhecer um pouco mais de você, Gesana, desse seu trabalho. Vamos conversar. De onde nasceu o livro Mulheres, Força e Fé? O livro Mulheres, Força e Fé, ele nasceu da minha experiência, né, com Deus, das minhas leituras, do meu devocional diário, fazendo devocional diário. Então eu senti o desejo de conhecer mais quando eu comecei a ler sobre essas mulheres, desde Eva, né, mas Eva não está aqui, está no próximo. Desde Eva eu comecei a ver, né, essas mulheres e a maneira como essas mulheres eram tratadas lá atrás. Então, o livro, você faz aí, você conta um pouco da história de mulheres da Bíblia, é isso? Isso, é um resumo, na verdade, sim, um apanhado de algumas mulheres da Bíblia, de algumas mulheres que tiveram uma fé assim como a nossa, né? Uma fé inconstante, mas que foram resgatadas por Jesus Cristo e que tiveram, né, suas vidas, suas histórias. Algumas delas não têm os nomes registrados, mas as histórias delas estão aqui nesse livro. Sim. Estão na Bíblia, na verdade, registradas lá. Histórias que nos inspiram, desde a mulher do Provérbio 31, que são características, né? Não é uma pessoa, mas são, sim, características que Deus quer que cada uma de nós tenhamos. E as que você cita aí, quais são elas? Tem Ruth, tem a história de Esther, tem Maria, e cada uma tem um subtítulo. Teve algo na sua vida que aconteceu, que fez com que você mergulhasse mais profundamente na palavra e na vida delas, para você ter essa força e essa fé? Algo aconteceu? Sim, sim. Como eu digo que eu me inspirei e me vejo em algumas delas, inclusive eu até repito a história de uma delas, essa história que é a mulher com fluxo de sangue. Ah, sim. Que ela sofrendo, né? A hemorroída, né? Isso. Ela acreditou, ela decidiu partir, né? E além da ignorância, que nós sabemos, a gente conhece um pouco da história, sim, a gente sabe que as mulheres eram excluídas de tal forma que elas não podiam nem estar nos templos, né? Não podiam estar em local algum, não podiam sair. E quando elas estavam menstruadas, ainda mais. E essa mulher estava sofrendo de hemorragia, então ela não tinha fim. Ela já estava com esse tempo todo sofrendo, né? 12 anos, 12 anos de sofrimento, mas ela decidiu... São mais de 6.000 dias, se eu não me engano, direto. De sangramento direto, contínuo. Contínuo. Então imagina como é que ela não estava, né? Ela já havia perdido tudo. Por último, a esperança. Dá para entender, né? A Bíblia não fala, mas dá para entender que ela era uma mulher de posses. Então ela havia gastado tudo que ela tinha através da medicina, né? Buscando, né, resolver a situação. Sim. Mas ela ouviu falar de Jesus. É isso que eu acho interessante na história dela, o relato que tem na Bíblia, né? Com certeza alguém falou de Jesus para ela. Se não falou assim pessoalmente, como nós estamos aqui, em algum momento passou alguém por onde ela estava e comentou algum dos milagres e como Jesus era acolhedor. E ali trouxe a esperança dela ir até o encontro dele. A esperança reacendeu dentro dela, né? Isso é interessante. Porque ela ouviu falar, né? Ela não foi evangelizada, porque como mulher, né? Como eu acabei de falar, ela não podia. Mas ela poderia ter sido apedrejada, porque ela estava excluída, não tinha um local só para ela, né? Para essas pessoas, aqueles que tinha hoje que nós conhecemos com rancenias, né? Eles viviam desses locais excluídos. Sim, e se eu não me engano, longe lá do convívio social, né? Se eu não me engano, esse local, uma vez ouvindo um historiador falando, né? Se eu não me engano, ele era considerado como se fosse tipo um curral. Porque separava totalmente as pessoas, aquelas pessoas consideradas impuras, elas separavam realmente da sociedade, dos que estavam ali no templo e tudo mais. Hoje a gente poderia dizer que elas estavam no isolamento, né? Sim, nesse tempo nosso. No isolamento, porque eles acreditavam que aquilo ali não era uma doença. Elas estavam condenadas pelo pecado. Verdade. Pelo pecado. Mas aí, como eu falei, né? Essa história mexeu muito comigo, porque eu já via trazendo um problema de saúde já há muito tempo, porque quando eu resolvi escrever esse livro, eu já estava em problema, eu já estava em tratamento, já estava em acompanhamento médico, né? E eu vi também essa esperança, eu digo, não é a medicina
Sim, só que com vai resolver minha certeza. situação. Mas é Jesus que vai usar a medicina e na hora dele, no tempo dele, vai resolver a minha situação. É, porque na própria palavra de Deus fala, né, que o Senhor usa da medicina Eu e é digo. ele quem dá inteligência verdade, pra todo é mundo, ele, não né? é ele quem dá inteligência? E olha só que nós estamos aqui, né, no estúdio, gravando, nos conhecendo. E muitos conhecimentos. Embora todos esses conhecimentos aqui É verdade. são limitados, porque eles são concedidos por Deus e é só até determinado limite. Tem um Verdade. limite. Para o mar ele deu limite, que ele diz até que virás não mais adiante. É. Ele fala isso. lá Até no livro de porque João. a gente não ia aguentar saber tudo, né? Nós Tem não coisas que não é suportaríamos. necessário que nós É. saibamos. Essa é a verdade. É. Tem coisas nessas. Então aqui eu trago essas mulheres. Tem Sara, né? A fé inconstante de Sara, que Sara, a mãe de nações, recebeu isso de Deus, ouviu isso, né? O anjo falou isso para Abraão, antes Abrão. Ela confiou, acreditou, recebeu, mas num determinado momento, por ser quem somos, né? Seres humanos, Somos humanos. ela quis resolver por si mesma. Ela foi além daquilo que cabia a ela. O que cabia a ela? Esperar pelo tempo de Deus que já havia sido determinado. Mas ela quis resolver por si. Confiar E nos o que desígnios ela de Deus fez? é difícil, né? As Fez pessoas- por si, porque achava que ela não ia engravidar, que Deus havia... Que naquela época também a mulher, que era estéril, né? Era É. considerada também uma pecadora. Era castigo Verdade. de Deus. Ela não Sim. recebia, né? Não gerava filhos por ser uma pecadora. E ela deu a Penina ao seu esposo, e que nós vemos toda essa história, todo esse desenrolar, né? Através de Ismael e Isaac. É verdade. Que é mais que veio toda essa história, né? Desde lá. Sim. Então tem ela, tem a força e a coragem de Rebeca, tem a Esté, que é a rainha salvadora, que eu coloco Sim. aqui, que ela foi além, Esté, esposa de um rei, sabendo ela que se ela fosse até lá, sem ser convidada, ela poderia morrer. É verdade. Mas ela creu, ela disse, ainda que eu pereça, né, mas eu vou. Se morrer, morrerei. Confiou, né? Foi lá e resolveu a situação do povo através da fé. E o livro de Esté também, uma curiosidade, mas acredito que muitas pessoas saibam disso, o livro de Esté não traz o nome de Deus, mas nós sentimos e vemos a presença de Deus nele do começo ao fim. Não é citado Deus, mas ele age lá naquele povo e ele salva aquele povo. E ele usa uma mulher. Por sermos nós tão excluída, e a decisão também de escrever sobre mulheres força e fé, que eu digo que essa força não é nossa. Essa força, ela vem dessa fé em Deus, mesmo muitas mulheres não sabendo disso, que tem gente que não se dá conta que é Deus, que é por Deus, Com que é pra certeza, Deus. Mas Deus está agindo ali porque o sol nasce sobre todos. A chuva cai sobre todos. Ele fez isso para todos. Jesus morreu por todos. E muitas dessas mulheres que tem aqui, que eu coloco como fé inconstante, mas elas foram resgatadas por Deus. Hoje nós temos, a gente ouve muito falar em empoderamento feminino, né? Empreendedorismo feminino. sim. O nosso programa fala muito sobre isso. Sobre também. isso. Mas o primeiro que deu essa voz para nós foi Jesus. Quando ele chamou essas mulheres lá do anonimato para estarem com ele. Exatamente. O Quem primeiro que foi primeiro ele. testemunhou a Foi. ressurreição? Ó, Jesus é ressurreto. Uma mulher, Maria Madalena. E Jesus deu também essa o voz. projeto de Deus, que passou por uma mulher, o sim de Maria. Não necessitava- Sem o sim dela, É, né? não necessitava, né? Se ele quisesse, ele poderia ter colocado Jesus aqui, Homem já no meio de pronto, nós, feito. Mas ele escolheu também uma mulher, dando essa liberdade. Gente, cada dia que eu Perguntou pra conheço, ela, né, se ela aceitava. Cada vez que eu conheço Deus, eu me apaixono mais por ele. Eu gosto de dizer isso todo dia. Que ele é muito educado. Ele chega, ele bate na porta. Se você não abrir, ele não entra. A porta é dele, a casa é dele. Mas ele pede pra entrar. E assim ele fez com Maria. Ele mandou avisar, ele mostrou todo o projeto. Mas no final sempre tem aquela pergunta: você quer? Sabe uma coisa interessante que eu acho? É claro que todos nós um dia, quem puder, deve visitar a Terra Santa, com certeza. Mas, assim, dependendo da abertura do nosso coração, independe de nós irmos à Terra Santa ou irmos à igreja que a nossa família frequenta. Ou estarmos lá no nosso quarto, vai ser o momento em que abrirmos o coração que esse encontro acontece. Esse encontro acontece e ele pode acontecer todo dia. Porque Exatamente. nós temos a palavra Aqui nessa de Deus. conversa a gente sente, eu me arrepio nessa conversa. Ele está Não no é? meio de nós. Então, eu ele creio está, ele nisso. se propõe estar conosco, basta que a gente queira. Eu dei meu sim a Jesus, por isso que eu decidi escrever. Eu me considero uma escritora religiosa. Graças Não sei a se Deus. vou abrir Bênção outros de leques, né? Se vou pegar outros caminhos. Mas o meu foco sempre é esse.
meu segundo livro está chegando, ele vem muito parecido com esse, porque esse livro aqui ele é muito gostoso de ler. Ele é fácil, uma linguagem bem fácil, uma linguagem rápida. Tem espaço para você participar. Eu digo que os meus leitores são coautores, que na verdade nós sempre somos, né? Quando você lê o livro, você participa. Aí aqui tem um espaço. Esse livro eu busco fazer esse resgate, né, nosso diário, através da oração. Tem orações minhas, particulares aqui no livro. Depois de cada história vem a minha oração. Antes de cada história ele começa com um versículo, ele termina com um versículo. Tem espaço que eu digo que é partilhar. É um espaço que você vai escrever. É como se fosse um diário espiritual também. Muito bem, ele pode funcionar muito bem. Porque, como eu disse, ele veio de um devocional, né? O devocional diário que você faz a sua leitura e você escreve, ou você, se não escrever, mas você pelo menos mentaliza. E o fortalecimento da sua fé veio a partir de uma enfermidade, de um problema ósseo, não foi isso? O que aconteceu? Você passou por qual processo? Precisou de muitas cirurgias? Como foi? Conta um pouco dessa etapa. Eu tive um problema muito sério no meu joelho, que já estava atrapalhando a minha vida social, minha vida familiar, né? Porque eu já era casada na época. Ele me tirou do meu trabalho, porque eu sou professora de formação, me tirou do meu trabalho e me tirou da faculdade que eu estava estudando, mas graças a Deus é tão bom, ele preparou tantas coisas para mim, para essas vivências que eu teria na frente, que eu não entendia no momento, mas ele preparou, porque mesmo com tudo isso, a partir da minha primeira consulta, o médico diz, tem que ser urgente, porque se você não fizer esse procedimento com urgência, né, essa correção, primeiro seria uma correção, porque eu fui diagnosticada com uma tal de condomalácia patelar, artrose tricompartimentada, fui desenvolvendo. E jovem, né? Jovem, hoje eu tenho 44 anos. Na época você estava com quantos anos? Uns 20... 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos, porque eu já tenho 44, né? Não, isso que eu quero dizer, bem jovem, né? Bem jovem mesmo. Ele diz, olha, se não fizermos isso agora, você corre o risco de terminar numa cadeira de rodas. Inclusive, eu não tive que ficar numa cadeira de rodas, mas por cautela, para poder terminar minha faculdade. Você passou por quantos Foram cirurgias? Mais de 20 procedimentos cirúrgicos, acompanhamento médico, tratamento médico mesmo, todo o tempo, desde 2006. Sim. Em 2005, Deus me abençoou, me deu a minha herança, que são nossos filhos. Eu tive um filho, hoje ele tem 17 anos. Mas depois, em 2006 eu tive filho, 2005 eu tive filho, em 2006 eu comecei o procedimento cirúrgico que terminou agora com a amputação em 2022. Você precisou fazer a amputação em 2022 agora, em fevereiro. Você fez em fevereiro, né? Bem recente. Você já está totalmente adaptada? Não, eu tô tendo muita dificuldade para adaptação, já tô no meu 3º encaixe. Mas dentro desse período aqui, não foi logo, né? Porque a medicina, ela tem muita, graças a Deus, né? A ciência, a tecnologia, a medicina é muito beneficiada. Então, o médico, tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. Eu fui para São Paulo, fiz 2 procedimentos ainda. Eu fui de 2015 a 2017 para São Paulo. Fui Teresina. Não fui pessoalmente, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, mas meus laudos foram, porque o meu médico sempre se capacitou, fui atrás. Nada, os exames davam inconclusivo e fazia uma tal de ortotomia e corrigia um tal do genovalgo que eu tive. Eu tava plenamente aleijada antes da cirurgia da perna. Aí teve que corrigir para poder andar. Eu já estava tendo dificuldade para andar. E levando eles para lá, eu fui feito vários procedimentos, incluindo em 2018, teve que tirar o joelho. Eu fiquei com a perna completamente dura. Isso foi muito difícil para mim. Mas eu não consegui nem andar. E nesse tempo que você estava escrevendo, foi durante esse período que você escreveu? Também? Eu comecei a escrever, eu acredito que esse livro em 2018. Foi no processo mais difícil que você escreveu, né? Mais difícil. Eu vejo assim que foi também uma forma que Deus despertou e o próprio Espírito Santo para você colocar o que você estava passando ali no papel e isso ia te motivando a levantar da cama, a procurar fazer suas orações realmente, né? Você falou uma coisa, eu creio nisso. Agora há pouco, que é bem interessante. Você disse assim, Gesana, você já tinha uma experiência com Deus, né? Mas com esse teu problema de saúde, né? Como se fosse aprimorando. Porque essa é a verdade. O Senhor nos diz que o poder dele, isso a gente encontra em Coríntios, 2 Coríntios, ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nesse momento eu dou glória a Deus e me alegro, porque mesmo no sofrimento eu sei que ele está comigo. Então eu tenho que agradecer até na dor, porque ele diz também que a graça dele nos basta. A palavra cristão é muito lindo, muita gente gosta de dizer isso. Sim. Mas ser cristão quer dizer seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Eu vou estar lá seguindo os passos dele. E ele sofreu. Não é fácil, né? Ele sofreu, ele
céu. ele nos alerta. O meu É. filho, ele costuma perguntar, No "Mas você mundo é tereis realmente feliz?" aflições. Porque eu digo que eu sou, né? E eu sou, eu me sinto, porque a felicidade, a verdadeira felicidade, ela não depende de nós. E ela não tem que depender de nós, essa é a verdade. Ela é de dentro. Ela vem de Deus. Tá? Ela está em Deus, então não é a tua saúde, não é a tua Verdade. condição financeira que a minha não lê essas coisas, não é a tua condição financeira, não é teu estado psicológico, emocional, não são as relações que você tem. É Deus, é Ele que te dá essa certeza de que você da tua felicidade. Ele te garante verdade. isso. Ele nos alerta, ó, no mundo tereis As aflições, aflições, mas tens de mim, isso. tens também Deus, porque Ele, o que? Ele venceu. Estamos muito felizes em receber você aqui. Vamos pegar uma imagem aqui do livro. E quem quiser adquirir teu livro, faz como? Ah, tá. Ele está nas principais editoras, principais sites também, vendedores. Nós temos na Editora Viseu, o próprio site da Editora Viseu, Magazine Luiza, nas Americanas, na Amazon, Shoptime. Tem também o e-book, né, nesses mesmos sites que você pode encontrar. E tem, eu devo ter exemplares comigo mesmo, pouquíssimos, talvez uns 7, eu acho. Porque, na verdade, não me interessa tê-los para vender, né? Interessa que as pessoas é busquem na verdade. editora, né? Entre nesses sites. Ó, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa. não, Espero vai que em breve você começar. faça parte também da Academia de Letras de Santo Inês. Sim. E pedir assim, né, que antes de você lançar o segundo livro, que você venha aqui contar pra gente. Tá venho bom? Sim, vai ser um prazer muito gostoso estar aqui, muito gostoso falar um pouco dessas mulheres, que são várias mulheres, né, que venceram pela fé em Deus, são fortes pela fé em Deus e Mulheres como todas mulheres nós, né? como nós. O que eu quero mais assim com o livro é fazer com que as pessoas sintam a necessidade de buscar mais Deus, de manter um De relacionamento buscar, cada né? vez mais íntimo com Deus. E a nossa intimidade com Deus a gente só tem mesmo através da leitura da palavra de Deus, do nosso testemunho que é vivendo, E oração, vivendo né? aquilo e principalmente a oração, que a oração é É o a nosso conversa meio, com é a ele. nossa conversa com Deus. É É o verdade. telefone sem fio, né? É a internet. A oração nos conecta profundamente com Deus. Obrigada. Obrigada.